Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura em Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 1. Versículo 1 diz o seguinte: o ponto mais alto das coisas que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que tomou assento à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não por mãos humanas. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que, segundo a lei, já existem os que apresentam ofertas, os quais servem naquilo que é cópia e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi falado: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por nós estarmos aqui, te pedimos que o Senhor nos conduza através da sua palavra, para que a gente possa ouvir a sua voz e compreender aquilo que é importante para a nossa edificação como igreja, como indivíduos. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, assentado à sua direita. Em nome dele que nós oramos, para a sua glória. Amém. Você já teve a sensação terrível de procurar um lugar para comer e não encontrar? Sabe quando você sai daqui assim, 11h55 no domingo, depois da escola dominical, e você tem culto às 18, então você não pode errar. E domingo em Goiânia as coisas são limitadas. E aí você pensa num lugar bom, chega lá, tem uma fila de gente. Você fala, não vai dar tempo, já avisa que eu não vou. Já pede para trocar a escala da música, da liturgia. Você não sabe nem se você vai perder a viagem indo lá no restaurante. Já teve essa sensação? Sim ou não? Impossível a gente saber, não tem garantias que a gente vai perder a viagem, vai acontecer alguma coisa, os meninos chorando e com fome, e tem que dar banho, tem que fazer dormir, a menos que tem uma solução para isso. A gente tem uma reserva. Já viu quando você combina com os anões? Adivina? Aí Deus falou. Você combina com as pessoas bonitinhas, fala, você vai na frente, que até eu conseguir fechar a igreja, o povo não sai de lá, não para de conversar, até eu fechar e eu vou te encontro lá. Se a pessoa chegou e entrou, beleza. Pode acontecer qualquer coisa no caminho que está garantida a minha mesa, está lá. A fila de gente, você chega e fala assim, eu estou com uma fulana, ela já está lá dentro com uma mesa para mim. Não é assim que funciona? Esse texto, guardadas as devidas proporções, porque essa ilustração não é canônica, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as imagens que não estão no cânon, mas esse texto também diz respeito a um lugar em que Cristo está e que garante que nós podemos entrar lá também. O autor da carta aos Hebreus falou 2 vezes já, versículo 3 do primeiro capítulo, as primeiras palavras, e aqui de novo de que ele está assentado à direita do trono da majestade. E o apóstolo Paulo, depois, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais. Veja que interessante, já estamos ressurretos, já estamos assentados lá, porque ele se assentou primeiro. Os efeitos, os resultados da obra de Cristo nos garantem lugar lá. Não tem nada que a gente podia fazer, influência nenhuma, capacidade nenhuma, conversinha nenhuma com o recepcionista da porta, dos portões celestiais. Ronaldo sempre gosta de fazer essa pergunta para os novos membros da igreja. Às vezes você, se foi batizado aqui, passou por essa pergunta, morreu, chegou no céu, o que te permite entrar aqui dentro? É só porque Cristo já está sentado lá, guardando meu lugar. Esse texto é sobre isso. O contexto dessa passagem, do capítulo 8, é uma nova sessão dentro da Epístola aos Hebreus. Porque depois de que ele passou 7 capítulos falando sobre a superioridade da obra de Cristo em relação a anjos, profetas, a revelação, a sacerdotes,
Agora, a partir do capítulo 8, do versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18, que é a grande primeira parte da carta, ele agora vai falar dos resultados. Não apenas da superioridade do ofício de Cristo, mas a superioridade do trabalho dele, do que Cristo alcançou. E é claro, ele faz isso, de novo, toda a estrutura do livro é sobre isso, é sobre a superioridade de Cristo, sobre Moisés, sobre Josué, sobre o sumo sacerdote, como ele é superior, porque ele quer combater o problema-chave que aquela igreja estava enfrentando, que era a apostasia. Ele enfrenta a apostasia com cristologia, uma compreensão correta sobre quem é Jesus. É a única coisa que tem condições de nos livrar de ceder à tentação, de recorrer a outro Salvador. Ele sabe que tem gente crente naquela igreja que não corre esse perigo, porque eles dão evidências disso, da sua perseverança, mas ele falou nos capítulos anteriores que tinham pessoas que já tinham provado da palavra de Deus, dos dons do Espírito, habitavam ali na igreja, tinham cara de crentes, mas eram penetras. Não tinham lugar guardado na mesa em que Jesus é o oficiante do banquete. É para eles que ele adverte sobre esses perigos da apostasia, e a maneira como ele faz isso é sobre a sua superioridade, e a partir de agora ele vai falar dos resultados, a superioridade nos resultados. E esses últimos capítulos que faltam, do 8 até o 10, 18, o que ele vai fazer é mostrar a superioridade dele em 3 grandes temas. O primeiro que a gente vai tratar hoje é sobre o santuário, depois ele vai falar da aliança, e depois finalmente ele vai falar do sacrifício. Ele fala do santuário aqui agora, do 1 ao 5, depois do 6 ao 13 ele fala da aliança, da nova aliança, e depois do 9 até o 10 ele fala sobre a oferta, o sacrifício superior de Cristo. Então a superioridade de Jesus ela é vista em como ele oficia num santuário melhor e maior do que os sacerdotes da ordem de Arão. Como que ele inaugura uma nova aliança, aquela que foi profetizada por Jeremias no capítulo 31, a partir do versículo 31, e como que ele cumpre também o sistema sacrificial como um todo e oferece-nos um novo tempo de oferta para salvação e remissão dos nossos pecados. Então a gente pode dizer que o tema desse texto aqui, que a gente acabou de ler, é a superioridade do ministério do Filho. Como o ministério do Filho é superior, como que Jesus é o ministro de um santuário superior. E essa verdade vai ser usada pelo autor aqui para combater o perigo da apostasia. Porque, como eu disse para vocês, todo do capítulo 1 até o capítulo 7, ele foi pródigo em falar para as pessoas que tinham de fato nascido de novo, que eles tinham um sumo sacerdote, o capítulo 7 todo dedicado a isso, que se eles pecassem, eles podiam saber que tinha alguém que intercedia por eles, abrir um novo e vivo caminho até Deus, eles poderiam entrar corajosamente na presença de Deus. Contradicência é verdadeiro, se eles não encontravam essa confiança em Cristo Jesus, eles caminhavam a passos largos à apostasia, negligenciando o evangelho da salvação, abandonando as obras de Deus, com um coração duro, incrédulo, incapaz de ouvir. Essa é a grande questão ainda em torno aqui que ele está, essa palavra de exortação. Uma vez mais ele está exortando. E como é que ele desenvolve isso agora? Como é que toda a compreensão do sucesso, dos resultados da obra de Jesus bem-sucedida, que o levou assunto ao céu e assentado no trono, faz com que ele seja um ministro de um templo superior e nos encaminhe também a resultados superiores. Por que que o ministério dele é superior? A gente pode organizar esses 5 versículos aqui dizendo que ele é superior por causa do seu assento, ele é superior por causa do seu santuário e ele é superior por causa do seu sacrifício. Jesus oficia de uma maneira surpreendentemente superior em relação ao assento que ele tomou, em relação ao santuário onde ele ministra, em relação ao tipo de oferta que ele oferece. Vamos desenvolver cada um desses pontos? Veja, o primeiro versículo fala sobre esse assento que ele tomou. O ponto mais alto das coisas que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que tomou assento à direita do trono da majestade no céu. O primeiro versículo do capítulo 8 ele é uma espécie de dobradiça. Ele tanto liga o que veio antes
como ele também conecta o que vem a seguir. Ele resume os primeiros 7 capítulos aqui, dizendo, olha, tem uma coisa que é muito importante. Algumas Bíblias de vocês trazem o ponto principal, o que é essencial. Por que eu escolhi o ponto mais alto? Porque a palavra que ele usa aqui, que é uma palavra que aparece 2 vezes no Novo Testamento apenas, aparece aqui em Atos, quando vai falar de um montante de dinheiro que se tinha, mas a origem dela é cabeça. Literalmente, assim, um ponto mais alto, o cerne, o essencial, o ponto mais alto do argumento, de tudo que a gente falou até agora aqui, é isso aqui. Nós temos um sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade celestial. Como eu disse para vocês, já tinha sido afirmado. No começo da carta, no versículo 3, ele falou a mesma coisa. Isso aqui é uma citação do Salmo 110, que é também um texto que ele alicerçou-se para construir sua argumentação. E abrindo aqui um parênteses, veja como o autor da carta aos Hebreus, ele é assim detalhista, como ele está construindo o argumento dele assim com recursos, pedra por pedra, tijolo por tijolo, é riquíssimo de maneira literária, aonde ele começa e para onde ele está nos levando, e ele demonstra cuidado nessa construção do argumento, até ele chegar então para se referir a esse lugar de majestade, também uma expressão rara, retirada esta também do Salmo, aparece aqui em Judas 25, qualificando em termos régios esse trono a qual Jesus está à direita. O que isso significa para nós? Saber disso, qual é a aplicação disso para mim e para você? O autor da Epístola aos Hebreus está nos advertindo contra a apostasia, de que o ministério de Jesus é superior em razão a esse assento que ele tomou. Porque no mundo antigo, como também hoje em dia, o assento que a pessoa toma diz sobre sua importância e sobre a sua autoridade, a distinção dela. Você já foi em alguma solenidade, que a solenidade começa e aí uma autoridade chega depois e aí a solenidade é interrompida, nós queremos dar assento ao excelentíssimo, ao soberano, ao excelso fulano de tal. Não tem? Tem que tomar assento, não pode ficar sentado em qualquer lugar. O assento sempre foi sinal do lugar da autoridade, de importância que a pessoa tem. E veja, aqui claramente é um contraste com a ordem arônica. Jesus é um tipo de sacerdote que está assentado. Você já parou para perguntar se tinham bancos no tabernáculo ou no templo de Jerusalém? É claro, tinha banco lá? É claro que não. Os sacerdotes, eles estavam em pé. Eles estavam em pé diante da presença de Deus. Não tinha sacerdote assentado. Não haviam assentos no templo. Isso fala da transitoriedade do seu ministério. Fala como eles estavam ali, momentaneamente, servindo diante do Senhor e sairiam. Jesus estar assentado é que ele está ali permanentemente. Jesus está assentado ali definitivamente. Diz respeito à completude, à perfeição. O autor de Hebreus, ele tem uma teologia da perfeição aqui, no sentido que ele fala o tempo todo que Jesus foi aperfeiçoado. Você pensa assim, ele já não era perfeito? Ele foi cumprindo tudo aquilo que foi colocado sob sua responsabilidade. E isso foi fazendo assumir esses lugares de autoridade. Ele está agora, definitivamente, como a gente viu com o reverendo Ronaldo capítulo 7, no versículo 25, assentado, intercedendo por nós. É uma posição, mais do que qualquer outro sacerdote humano, ele conquistou um assento ao lado do trono da majestade de Deus, intercede por nós na presença, de fato, de Deus no céu. Não é um sacerdócio feito numa presença mediada, como eles faziam, mediada pela Arca da Aliança, mediada pelo Santo dos Santos, o Santíssimo. O ministério dele não tem limitação nenhuma. E veja como é que o autor, ele tem um detalhe que ele diz no texto, nós temos. Ele não fala assim, olha, existe o ponto mais alto que eu quero argumentar para vocês é que existe um sumo sacerdote assentado à direita. Ele fala, nós temos um sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade dos céus, é algo para nós. A gente precisa encontrar segurança nisso, a gente precisa encontrar tranquilidade, aquela mesma tranquilidade, só que em proporções últimas, da gente saber que a gente pode chegar aonde a gente quer comer, que a gente tem lugar, a gente pode chegar num estabelecimento, numa instituição, que o nosso lugar está reservado ali, não por causa de alguma coisa que a gente fez, mas porque Cristo está sentado ali. E eu posso, enfim, adentrar ali com coragem,
entrar corajosamente na presença de Deus, não é o que o autor de Hebreus falou no capítulo 4, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus garantiu a nossa entrada. Pergunta que a gente tem que se fazer essa noite, portanto, é quem garante acesso à presença de Deus a nós? Quem que é o nosso mediador diante de Deus? Ah, você responde, Jesus, Pedro, é claro que é Jesus. Será? Você às vezes não acha que é o seu comportamento, não? Você acha assim que não é o seu desempenho? Você às vezes não fica com vergonha de orar porque você não teve um dia assim que você julga que você foi um cara legal, uma menina legal? Você não acha assim, às vezes você tem uma vergonha de falar com Deus porque por causa dos seus pecados, por causa da sua culpa, sua miséria de novo? O que garante que você pode entrar ali? Ou então o contrário, você se sente corajoso, nossa, eu estou vibrando, eu estou numa fase boa demais, porque eu tenho autoridade, eu estou servindo na igreja, eu estou dando dízimo, eu estou ajudando, eu estou ofertando, eu estou trabalhando. É isso? É isso que garante? É isso que nós temos? Nosso procedimento? Nossa performance religiosa? Se é isso, você vai ser barrado. Igual foi falado no capítulo 6. É Penetra que pensa assim. Ele está ali no meio da igreja, provou do Espírito, ouviu da palavra, mas não é dos nossos. Porque quem é dos nossos não confia nisso. Nós temos um sumo sacerdote assentado ali, que nos coloca sentados ali. Nenhum ministério é superior a isso. Nada pode substituir isso, que não nos leve à apostasia. Esse é o grande perigo que o autor de Hebreus está combatendo. E essa é a primeira lição. A superioridade do ministério de Jesus se dá porque ele está assentado, por causa do assento dele, de grande autoridade. Essa é a primeira lição. Agora, o texto continua no versículo 2, mostrando que é superior não só em razão ao seu assento, mas também em razão ao seu santuário. Veja o que diz o versículo 2. Ministro de um santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não por mãos humanas. Então veja, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, sabendo de tudo que a gente sabe, do capítulo 1 até o capítulo 7, das condições da obra de Cristo, do seu sucesso, a gente entende que ele é um ministro de um sacerdote, de um santuário superior. E os termos que ele usa aqui são muito importantes. Onde a gente lê aqui ministro, é a palavra para liturgo. Ele fala, ele é o liturgo dos lugares santos. Aí onde está santuário é o lugar santo, com certeza é uma referência ao Santíssimo. Todo o templo no mundo antigo e o tabernáculo e o templo de Jerusalém também eram assim, divididos em 3 grandes cômodos. E o Santíssimo, o santo lugar, era esse lugar ali onde ficava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote entrava, oferecia sacrifício. Ele é o liturgo dos lugares santos, o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira tenda. A palavra aqui, liturgo, aparece apenas mais uma vez em Hebreus. É engraçado que ela aparece para descrever os anjos, lá no capítulo 1. Fala que eles são liturgos, ministros. Paulo usava essa palavra para falar de si, do seu ministério, para falar dos cooperadores que ele tinha, Epafrodito, por exemplo, cooperador dele na missão, ele chamava também de liturgo, mas a origem do termo é da esfera civil. Literalmente, são 2 palavras, é a junção de 2 palavras, que é serviço ao público, serviço ao povo. É por isso que algumas tradições chamam o culto de serviço. A liturgia de serviço. É justamente, e o apóstolo Paulo usa esse termo no capítulo 13 de Romanos, ele fala sobre esses ministros como liturgos, servos do bem público. É isso que ele está falando aqui. Guarda essa informação na sua cabeça que eu vou aplicar ela daqui a pouco para a gente. Jesus é o liturgo de uma liturgia cósmica, de um santuário superior, nas regiões celestes. Fala também desse lugar santo, e é muito interessante que o paradigma do autor da carta aos Hebreus não é o templo de Salomão, o novo templo da época de Herodes, é o tabernáculo. As referências dele, o tempo todo, estão remontando à lei, ao que a lei prescrevia, e não às práticas do judaísmo posterior, o judaísmo da sua época. Agora, o que é também dito aqui sobre esse santuário, da sua superioridade, é que ele foi erguido pelo Senhor. Deus mesmo ergueu esse santuário, não foi construído por mãos humanas. Lembra do apóstolo Paulo usando essa expressão também, lá no Areópago, falando aos estoicos e aos epicureus, dizendo, olha, o nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas e nem habita
em templos construídos por mãos humanas. Jesus é o ministro de um santuário superior. Ele não habita em templos que foram seres humanos que construíram tentando que a divindade morasse nele. Era isso que era um templo no mundo antigo. Era uma casa de Deus. Era uma casa para Deus. Quando Salomão vai dedicar o templo ao Senhor, ele fala, olha, eu vou colocar o meu nome aí, vocês vão orar aí, eu vou ouvir a oração de vocês. Uma casa para Deus. O templo dele foi construído pelo próprio Deus. Ele é o modelo e ele é a origem de todos os outros templos. Há um dado interessante nas pessoas que estudam o Antigo Testamento, e principalmente a cultura do Antigo Oriente Próximo. Há um livro muito bom do Gregory Beale, chamado O Templo e a Missão da Igreja, onde ele começa falando que muitas vezes pessoas vão encontrando a arquitetura de templos, descobertas arqueológicas, históricas, e encontram uma arquitetura muito parecida com a arquitetura descrita nas escrituras do tabernáculo e do templo, essa arquitetura partida em três, e geralmente quem não tem uma orientação confessional vai dizer, os cristãos, os judeus copiaram. Ninguém faz o caminho inverso, e o Beale propõe isso, dizendo, olha, já pararam para pensar que assim como a gente, apesar do pecado, não perdeu a nossa imagem e semelhança, nós também não temos essa lembrança ulterior, imemorial, de um templo que faz com que todos os outros templos sejam construídos assim? É o que o autor de Hebreus está falando aqui. E ele vai desenvolver no versículo 3, 4, 5, de que ele é o modelo, ele é o tipo de todos os outros templos, a morada celestial de Deus, o lugar de descanso de Deus. Ele está assentado ali como o descanso dele, no sentido da sua obra completa. Deus descansa? O mundo antigo achava que os deuses descansavam. Não no sentido de que ele ficava parado sem controlar o universo, mas que ele tinha completado a sua obra. Foi falado disso no capítulo 3, no capítulo 4, fala do descanso, de entrar no descanso do Senhor, que os que pereceram no deserto não entraram, e que os apóstatas da igreja original dos ouvintes da carta aos Hebreus também não entrariam nesse descanso. O que o autor de Hebreus está querendo nos ensinar, confrontando o perigo da apostasia, é que Jesus é um ministro superior, não só por causa do assento que ele tomou, mas também do santuário aonde ele ministra. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande por causa dessa palavra verdadeiro aqui que ele fala, a verdadeira tenda, porque pode ficar parecendo que a tenda de Moisés, o templo de Salomão eram falsos. Então, se esse aqui é o verdadeiro, que eles eram falsos, não entre nesse dualismo no sentido de que o ponto que o autor de Hebreus está querendo construir não é que eles não tinham importância, ele não está querendo rebaixá-los, ele está querendo exaltar de onde eles vieram. E o lugar agora que eles encontram depois da obra de Cristo. A gente sabe que eles são preparatórios, antecipatórios, mas eles são temporários. Porque o perpétuo, o verdadeiro, é esse santuário superior celestial. Todos os templos não foram definitivos e superiores como este é. Agora, lembra que eu pedi para você guardar uma coisa? Não tem 5 minutos, então você se lembra. Pense como essas compreensões a respeito do templo, do culto, precisam mudar a nossa compreensão de culto, de ministro e de ministério que a gente tem. Isso vai ficar ainda mais evidente no capítulo 10, mas agora a gente já pode tirar algumas implicações aqui. É que não existe nenhum lugar aqui na Terra, no Brasil, Jerusalém, que seja um lugar privilegiado da presença de Deus. Um templo, um lugar místico, para a gente participar de uma liturgia, que seja uma liturgia privilegiada para a gente acessar a presença de Deus. Porque Cristo não oficia em templos construídos por mãos humanas. Ele é ministro de um templo superior. É por isso que precisa ser feito em espírito e em verdade, como o próprio Senhor Jesus ensinou à mulher samaritana. Não é? Espírito em verdade não é sinônimo de espontaneidade e criatividade. Espírito em verdade significa que a igreja, mesmo espalhada, a Lures, ela, quando reunida em nome de Cristo, espelha o que está acontecendo nesse santuário celestial. E a pergunta que eu faço para vocês é onde que a gente acha que de fato Cristo está oficiando? A gente tem dificuldade de entender
que ele não oficia em templos construídos por mãos humanas. Não é só, a gente pensa em construído por mãos humanas, fica parecendo a construção mesmo, mas tem gente que quer assim construir um ambiente de adoração, não quer? Uma musiquinha, uma estética, uma luz, um cheiro, um gás, tem? Uma roupa. Construção humana para criar um clima, um ambiente de adoração. Quantas pessoas hoje estão em busca de lugares privilegiados para entrar na presença de Deus? É uma casa de uma mulher de oração, é um lugar mágico, misterioso, é uma trilha, é uma montanha, é uma liturgia cósmica. É visitar antigos locais de avivamento, é fazer viagem para o Antigo Oriente, trilha na mata, casa de oração. Não tem lugar construído por mãos humanas que não possa nos levar a outro destino diferente do que a apostasia. Porque vai ser claro que as pessoas que buscam isso estão substituindo a gloriosa obra de Cristo e os resultados dela, de ser um sacerdote de uma ordem superior, por construções humanas, que vão levá-los à apostasia, vão levá-los ao desânimo, vão levá-los ao cansaço espiritual. O ministério de Jesus, ele é superior porque ele se dá num santuário superior, independentemente das construções humanas. Essa é a segunda lição do texto. E em terceiro e último lugar, o ministério de Jesus também é superior em razão do lugar que ele assentou, do santuário onde ele ministra e do sacrifício que ele ofereceu. Veja a partir do versículo 3 agora. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que, segundo a lei, já existem os que apresentam ofertas, os quais servem naquilo que é cópia e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado, faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O autor agora ele desenvolve os argumentos dele, que ele começou mostrando nos versículos anteriores, e ele aprofunda nos detalhes aqui do texto. Veja, primeiro ele começa com um passivo, dizendo que esse sumo sacerdote é constituído. Todo sacerdote, inclusive da ordem de Arão, não só este da ordem de Melquisedeque, os da ordem de Arão eles eram constituídos. Um por genealogia familiar, nascia na tribo, então era colocado. Outro foi escolhido não por homens, mas foi escolhido pelo próprio Deus para oferecer sacrifício. Isso foi falado no capítulo 7, no versículo 27. Vai ser falado no capítulo 9. Agora, é muito interessante que ele usa um termo aqui, que foi traduzido por necessário, e é uma das pouquíssimas vezes que algo foi falado como necessário para Jesus. Foi necessário ele ter algo para oferecer. O único lugar no Novo Testamento que é algo que é necessário é aplicado a Cristo. Havia uma necessidade. Se de fato ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, oficiando num santuário superior, nas regiões celestiais, assentado à direita do trono da majestade de Deus, então ele tem que ter o que oferecer. E muitas vezes esse texto também é utilizado na teologia católica para falar de uma contínua oferta de Cristo. É por isso que na missa sempre há uma recolocação do sacrifício de Cristo. O sacrifício é feito de novo. Só que tanto o modo como o tempo do verbo oferecer aqui contrasta com essa ideia de oferta contínua. Agora, além disso, a superioridade dele também é vista, pois o sacrifício que ele tinha que oferecer não podia nem ser aceito no sistema humano. Ele fala, olha, se Jesus tivesse que oficiar aqui na terra, ele nem poderia, porque ele não era sacerdote, correto? Ele era de que tribo? Judá. Não era da tribo dos levitas. Não tinha condição de ser da família de Arão. O sistema nem poderia acolhê-lo. É muito interessante porque, para nós, isso parece um detalhe bobo, mas, por exemplo, os essênios, que é uma comunidade religiosa muito próxima do tempo de Jesus, com muitas marcas parecidas com o judaísmo e o cristianismo do primeiro século, a expectativa que eles tinham do Messias é que o Messias fosse um sacerdote.
E o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, ele não oficia em templos construídos por mãos humanas. Aqui nem daria para ele oficiar, porque segundo a lei já tem quem é responsável pelas ofertas e pelos sacrifícios. Duas expressões para falar tanto das ofertas cereais, as ablações, como também dos sacrifícios, dos holocaustos. Apesar da obra de Jesus ter sido realizada aqui na terra, sua crucificação ter sido feita aqui, o santuário aonde ele oficia tudo isso e as consequências, tanto a origem quanto as consequências disso são celestiais. Ele foi constituído por Deus, num santuário erguido por Deus. As consequências estão no fato de ele estar assentado na presença de Deus, nos colocar assentados ali também, e é justamente por tudo isso que ele é superior na oferta e no sacrifício que ele oferece. Até porque este santuário, ele vai usar duas palavras aqui, é cópia e sombra da tenda e do templo. Esses dois termos utilizados aqui, eles apontam para coisas que são mais profundas do que aquilo que aparece. Realidades que, quando você pensa numa sombra, você nunca pensa numa sombra sem um objeto, não é? Toda sombra é sombra de algo. Quando você pensa num modelo, numa cópia, toda cópia é cópia de alguma coisa. E isso foi um prato cheio para que autores influenciados por uma filosofia chamada platônica, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, interpretassem isso aqui de maneira platônica. Ou seja, aquilo que a gente vive aqui é uma sombra, é uma cópia. Você lembra lá no ensino médio que você ouviu sobre o mito da caverna? Que existiam pessoas presas de costas para a porta, onde tinha uma lâmpada, os animais e a luz passavam ali, projetavam, e eles achavam que o que existia era aquilo que era projetado. Vocês lembram disso no ensino médio? Não lembra? Posso refrescar depois a memória de vocês. Mito da caverna. Só que a gente, de novo, tem que tomar o mesmo cuidado que eu falei sobre o verdadeiro aqui, porque não há o dualismo que há no platonismo. No platonismo há um dualismo, sim. O mundo sensível, ele é pior, ele é inferior do que o mundo suprassensível. Aqui, ele não está dizendo que esses templos e esses sacerdócios que foram feitos à sombra e como cópia, e ele está lembrando aqui de Êxodo, capítulo 25, onde Deus diz, olha, faça exatamente como tudo que você viu lá no monte. O modelo, ele usa um termo aqui, o tipo. Não é que ele está dizendo, isso aqui é falso. Pelo contrário. Ninguém olha para uma sombra e acha que a sombra não tem valor. Se você achar uma pessoa ali no sol do meio-dia, ela não tem uma sombra, aí que você vai achar esquisito, né? Tem que ter uma sombra. Um modelo de uma coisa, uma cópia de uma coisa é importante. E ninguém faz cópia de algo que não existe. Você já viu uma cópia de uma nota de R$3? Não tem valor, não é? É porque o original não existe. A gente falsifica o quê? É ilustrativo, a gente não falsifica. Mas se a gente falsificasse, ó contador, presbítero rindo, tesoureiro da igreja. Se a gente falsificasse, a gente falsificaria notas que existem, que são grandes e que têm valor. É isso que ele está falando. Essas coisas têm valor, mas elas são sombra, elas apontam para além daquilo que foi cumprido finalmente. Um modelo, Moisés viu. Aqui, o termo utilizado aqui para aquilo que Deus falou para Moisés é solenemente o instruiu, solenemente declarou, o instruiu a respeito desse modelo. Moisés foi avisado, nada poderia ter sido feito de maneira diferente do que aquilo que ele tinha visto. Foi um comando, uma instrução solene. O que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando é que a superioridade dos resultados de Jesus nos ajuda a combater a apostasia, porque ele é um ministro de um sacrifício muito superior, feito num santuário muito superior, em que todos os outros santuários, inclusive os que a gente vive hoje, em que todos os outros ministérios, inclusive o que a gente executa hoje, é feito à sombra do dele, segundo o modelo dele. A obrigatoriedade que foi colocada sobre os ombros de Cristo, a necessidade, era necessário, foi imensamente superior para ser completada. Tanto que a oferta que ele fez foi a si mesmo. A cruz e o sucesso da crucificação para abrir um novo e vivo caminho para mim e para você,
não poderia ter sido feita por templos construídos por mãos humanas. E tudo isso mostrou o verdadeiro tamanho dos nossos templos, o verdadeiro tamanho dos nossos ministérios, o verdadeiro tamanho dos nossos ministros diante do Senhor. Veja de novo como que essa compreensão teológica ajuda a gente a avaliar nossos cultos, nossos pastores, as nossas liturgias, sabendo que são modelo, são cópias, são sombra de um tipo celestial. Isso explica muita coisa. Cada oficial do templo, cada liturgo, cada culto, cada membro de igreja encontra o seu modelo, a sua sombra naquele que é o liturgo celestial. Nós não estamos confinados a uma família, não tem uma família que tem um monopólio do ministério sob suas mãos, como era no sacerdócio arônico, mas há um modelo solenemente compartilhado, que inclusive o sacerdócio arônico também vivia a partir deles. Isso ajuda, por exemplo, a entender o que muitas pessoas não compreendem sobre detalhes do culto, do ministro ser homem e não ser mulher, do culto não poder acrescentar coisas ao nosso bel prazer, porque tem um modelo para ser feito. Existe um tipo a ser conduzido, não pode ser com construções humanas. Há um princípio regulador de onde a gente tira. O que acontece aqui é sombra. O ministro, ser homem, aponta para um outro homem que está num outro santuário, assentado, oficiando a nós. C.S. Lewis tinha um texto, na época em que a igreja anglicana começava as discussões a respeito da ordenação feminina, em que ele diz que, à medida em que se muda isso, o oficiante, as disposições do culto, muda-se a religião, muda-se o modelo. Veja a importância disso, de não tirar e nem acrescentar nada a um culto. Por quê? Porque nós aqui reunidos como povo de Deus, dependendo se está aqui, se está no Santo Sepulcro coroado de glória lá em Jerusalém, ou se está aquela coisa mística aqui no interior de Goiás. Não é Perinópolis, não. Como é que é o nome? O pessoal vai lá fazer peregrinação. Alto Paraíso. Buscas de espaços místicos. Não interessa. O que interessa? O espelhamento com o modelo. É isso que significa um culto centrado na pessoa, na obra, no ofício de Cristo e nos seus resultados. E qual que é o perigo de não fazer isso, Pedro? Simples. Apostasia. É abrir mão da obra de Deus por obras humanas, mortas, incapazes de salvar. É a advertência, é só toda a teologia da Epístola aos Hebreus. O povo de Deus já chegou ao Monte Santo. O povo de Deus já está ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. Por causa de alguma coisa que a gente faz, por um lugar onde a gente escolheu para construir, que nós estamos virados para a direção de Jerusalém? Não, por causa da obra de Cristo. Os seus resultados, como Ele é modelo para nós. E como tudo é feito à sua sombra. Tudo é feito na dignidade dele, no poder dele, nos resultados que ele alcançou. É por isso que o ministério dele é superior, porque ninguém conseguiria fazer nada. Ninguém assentaria-se num lugar mais importante que o dele, ninguém oficiaria num santuário mais importante que o dele e ninguém teria nada a oferecer mais importante do que ele ofereceu por nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor se revelou a nós e revelou como o Senhor gostaria de ser adorado, o que lhe agradava, o que era necessário. E apesar de homem nenhum e mulher nenhuma conseguir alcançar e oferecer o que lhe agrada, o Senhor enviou o seu próprio Filho para nos preparar um lugar. Nós te louvamos por isso. Te louvamos por esse liturgo, desse santuário cósmico,
essa mesa que Ele põe diante de nós e que nós podemos participar, tomar assento, desfrutar da árvore da vida. Obrigado por isso. Perdoa-nos todas as vezes em que nós substituímos, mesmo que momentaneamente, mesmo que inconscientemente, substituímos o nosso acesso ao Senhor, à Sua presença, substituímos as garantias, Deus, de estarmos falando com o Senhor, que não é em nome de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo. Ajuda-nos, Deus, a não nos fiarmos nas nossas competências, na nossa performance religiosa, nas nossas ofertas. Ajuda-nos, Deus, a não sermos tentados a virar as costas para o Senhor, para a Sua obra e para a Sua palavra. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.